Bom, olá pessoal, meu nome é Vando Cabeleireiro, sou proprietário aqui do Fama Cabeleireiro. Gostaria de estar passando aqui para vocês algumas dicas para você que é cabeleireiro, que está iniciando, pode ser manicure, esteticista. Eu vou passar durante um período no meu canal no YouTube, vou passar algumas dicas de como você monta o seu próprio negócio, de como você agir. Mas antes disso tudo, eu quero recomeçar aqui falando um pouco sobre a minha trajetória, da minha vida, de tudo como aconteceu, mas eu chegar com fama aqui na cidade de Araraquara há quase 20 anos. É o seguinte, eu comecei a trabalhar muito cedo, na minha infância. Com 8 anos de idade, eu trabalhava na roça junto com meus pais, né? A gente trabalhou sempre na agricultura. Isso é muito importante frisar, né? Que a gente teve infância, né? Eu tive infância, mesmo que trabalhei muito cedo. Meu pai deixava nós fazer algumas coisas, lógico, na roça, e depois aquilo que a gente podia. Depois a gente vinha, brincava, estudava, enfim, nós teve essa infância. E a gente, né, não, tinha pouco dinheiro, poucos recursos, não tinha dinheiro praticamente para gastar, para fazer as coisas. Meu pai era carpinteiro e minha mãe era costureira, mas a gente ia trabalhar na roça, enfim, minha mãe. Meu pai, durante a semana, às vezes ele trabalhava fora, ele ia trabalhar de carpintaria, levantava a casa, aquelas casas pau a pique, né? Como se falava antigamente, que hoje já não existe mais, né? Casa praticamente de madeira, a verdadeira casa de taipa. E a gente às vezes a gente não tinha as coisas para comer ou para nossa sobrevivência, porque meu pai trabalhava para fora e faltava, às vezes o dinheiro que ganhava também era pouco. E a gente foi para a roça muito cedo, a gente foi trabalhar muito cedo, eu com meus irmãos, né? Enfim. Ali por volta dos meus 12 anos de idade, 13 anos, 13 anos praticamente, minha mãe teve que se ausentar, vim para São Paulo para fazer um tratamento. Ela estava com alguns problemas de saúde, lá estava difícil, na região, que eu sou de Alagoas, né, de uma cidade chamada Olho d'Água Grande, né, é uma pequena cidade, um município, né, a gente morava num povoado, chamava Poço Comprido. E a minha mãe teve que vir para São Paulo para poder fazer esse tratamento. Ela tinha família em Franco da Rocha e veio. Cara, aí durante esse tempo, pessoal, minha mãe não tava, ela que cortava nosso cabelo, meu, dos meus irmãos, enfim, e ficou, né? Ela teve que passar quase um ano lá. E quando foi nos primeiros meses, a gente tinha essa dificuldade, cabelo grande, como que ia fazer para poder cortar o cabelo? Aí eu fiz um acordo, eu com minha irmã, que a gente ia cortar o cabelo, né? Os cabelos. Eu cortava dos meus irmãos e ela cortava o meu. E assim fizemos, né? Eu peguei a tesoura da minha mãe, uma tesoura grande, né? Uma tesoura de costura, né? De cortar roupa, que era aquilo que ela cortava, né? O nosso cabelo. E aí cortei o cabelo dos meus irmãos e logo depois a minha irmã cortou o meu. Enfim, ficou horrível, né? Aquele corte mal feito, cheio de caminho de rato, vocês entendem como é que é. E aí começou, né? Um pouco a minha trajetória, a minha história, né? Como cabeleireiro, como que foi que eu comecei a cortar cabelo. Foi que eu comecei a dar meus primeiros passos. Demorando, né? Como demorou um ano, eu tive que cortar várias vezes o cabelo dos meus irmãos. E meus primos começaram a vir para me cortar. Eu chamava, ó, se vocês quiserem cortar, eu corto. E eu fui aprendendo aos poucos. Depois a minha irmã não quis mais cortar meu cabelo, deixei o cabelo um pouco meio grande, até minha mãe voltar. Porque meu pai tinha dinheiro para dar para nós cortar cabelo, para nós cortar o nosso cabelo, enfim. E eu segui fazendo isso aí, né? Minha mãe voltou, né? Com quase um ano, minha mãe retornou, né? E chegando, ela percebeu que eu tinha esse dom, que eu já fazia esse trabalho, cortando o cabelo dos meus irmãos, e ela gostou, começou a me dar apoio. Aí fez
uma toalhinha, né, de pano para me colocar em cima das pessoas, que já vinha algumas pessoas procurar. O meu serviço era meio ruim ainda, não tinha tanta qualidade, morava no sítio, não tinha experiência, nunca tinha visto ninguém fazer, a não ser minha mãe. E então ela me deu essa toalha, essa toalhinha, e foi da cidade e comprou uma tesoura fraquinha da Mundial, própria para barbeiro, né, cabeleireiro, que na época era barbeiro. E aí melhorou mais as minhas condições. Para mim, minhas condições de trabalho, para mim fazer pezinho não tinha maquininha de acabamento, era difícil, né? Porque a gente não tinha dinheiro. Eu pegava uma madeirinha, fazia uma lasquinha na madeira, colocava uma gilete, amarrava com uma linha e para fazer o pezinho do cabelo. Não tinha equipamento, não sabia como era que fazia. Eu via meu pai muitas vezes fazendo a barba usando sabonete, né? Eu também arrumei um jeito, né? Que eu esfumava o sabonete, passava no pezinho do cabelo das pessoas e ia fazendo o pezinho do cabelo, né? As primeiras vezes foi terrível, né? Porque corta, né? Você tinha que ter uma certa habilidade. Eu vi meu pai fazendo a barba e eu vi que ele tinha essa habilidade. E eu comecei, né, a fazer os pezinhos dos cabelos para não ficar sem fazer. Gente, é um pouco difícil, né? Você começar sem você ter uma orientação, sem você ter um respaldo de alguém, um ensinamento, enfim. Mas aí eu tirei de boa, né? Fui fazendo esse trabalho, né? E aí começou a vir gente me procurar com o tempo, outras pessoas, né? A molecada, meus amigos, para me cortar. E era o que eu precisava de alguém para mim poder me dedicar, para mim poder fazer esse trabalho. Certo dia, minha irmã trabalhava fora, essa uma do meio, né, que estava aprendendo junto comigo, ela foi trabalhar fora, em casa de família. Eu fui fazer uma visita para ela, parei em frente ao tiro de guerra. E aí eu vi os militares, né, os meninos faziam tiro com aqueles cortes, né, mais baixinho e tal. E eu cheguei em casa, não contei história, cortei o cabelo dos meus irmãos, né, que já estava precisando, aquele cabelo, aquele arredondado, né, não foi praticamente a mesma coisa, mas aquele arredondado que a gente costuma falar, o surfista, né, esse surfista usou por muito tempo, né, cabelo estilo tigelinha, né, enfim, e aí todo mundo gostou, velho. E aí, cara, eu comecei, né, pessoal, a ganhar um dinheirinho através daí, porque aí a molecada via, eu cobrava, aí eu ia para casa, eu comecei a cobrar por esse trabalho. E é muita dificuldade, né, cara, porque é sítio, ninguém tinha dinheiro, enfim, e um barbeiro lá cortava o cabelo de todo mundo, e eu aprendi meio na raça, não tinha tanta experiência, tem alguns cabelos que eu tinha dificuldade de fazer, né, aí aqueles que tinha mais estilos, rapazinhos que já queria namorar, começava, aí era assim, o cara chegava e ia me dizendo, e eu ia fazendo, eu quero que tire aqui do lado, eu quero que tire mais aqui, tal, ia fazendo e geralmente saía do gosto dele. Com isso aí, a pessoa saía e às vezes retornava novamente, que queria repetir o mesmo corte, enfim, e era assim, de pessoas simples que não queria nada sofisticado, né? Não era uma cidade, era difícil o acesso para ir para a cidade, era barbearia na época, pouco esquema de cabeleireiro. E eu ficava muito empolgado, entusiasmado quando eu chegava em um lugar que eu via alguém fazendo esse tipo de serviço, eu ficava olhando, observando. Não é fácil, né? É assim que a gente começa, é assim que a gente chega em algum lugar. Não desistir, né, cara? Por mais dificuldade que tinha, eu não desisti, eu continuei. Por volta dos meus 14 anos, 15 anos, eu comecei a negociar. Sempre gostei de negócio, não queria trabalhar em roça, né? Porque é muito difícil sair da chuva, na lama, enfim. E a gente passava muita fome, muita dificuldade, tempo da seca, lá não tinha água nem para tomar banho, às vezes era meio difícil, né? Esse acesso, enfim. E eu não queria ficar ali, não queria viver ali, eu queria outro tipo de vida para mim, eu queria fazer outras coisas diferentes. Quando eu tinha uns 14, 15 anos mais ou menos, lembro, né, que chegou um colega meu, casado com uma prima minha, aonde a gente
amizade com a minha prima, não tenho muita amizade com ele. Ele veio de uma cidade e trouxe um sabão. Ele foi comercializar um sabão lá no sítio, vendeu um sabão, uma pedra de sabão grande, azul. Um cara fazia um sabão caseiro e passava para ele vender. Ele vendia, eu vi ele vendendo, né? Um cara muito articulador, falador e tal, e terminava vendendo. E eu comecei a conversar com ele a respeito disso. E eu falei para ele que eu queria vender alguma coisa. Ele não passava uns 3 pedaços daquele sabão, no preço que ele comprava, e para me vender. E aí depois eu já encomendaria ele para a próxima semana alguma coisa para me poder vender. E aí assim fizemos, né? Eu peguei o dinheiro que eu tinha, a economia que eu tinha, que eu cortava o cabelo e fazia barba, e comprei esse sabão, que era um sabão caseiro. Na realidade eu já fiz um monte de coisa a mais, né? Antes de sair, eu vendi fumo, fumo de rolo cortado, né? Meu pai cortava, a gente ia vender para os fumantes. Vendia cocada, bolinho de chuva que a minha mãe fazia, eu ia vender no meio da molecada lá, terminava vendendo. E aí eu comprei desse cara esse sabão, comercializei e vendi. Foi bom pra mim, né? Foi um começo, saía vendendo porta a porta. Daqui a pouco o pessoal começou a gostar. Semana seguinte, né, quando eu vendi esses 3 pedaços, eu já comprei 15, né? Porque aí eu juntei um dinheiro e comprei 15 pedaços, que dava equivalente a 15 quilos. Voltei pro sítio e comecei a vender pela região ali, pelas casas do pessoal conhecido. O pessoal começou a comprar e eu comecei a revender por ali, fui mais longe. Aí eu já saía, tirava um dia da semana para ir fazer essa comercialização, mas cortando meus cabelos final de semana ou durante a semana. Quando aparecia alguém, eu ia fazendo esse serviço. E aonde eu chegava, eu sempre falava desse trabalho. Importante, né, a gente tá divulgando aquilo que a gente sabe fazer, tá? Aí chegou uma ocasião da vida, nos meus 15 anos, eu ia muito longe, né? Tava com 15 anos, 16 anos, eu ia muito longe, cara. Saía às vezes 1h da manhã, era sítio, deserto, escuro, arrumava um porrete lá com uma porta de caminhão na ponta, que era mais de poder espancar cachorro, né? Se viesse me morder, que ele tinha muito cachorro bravo, né? E eu ia pegar transporte, cara, para ir para as feiras, revender. Eu tinha essa idade, 15 anos, 16 anos. Porque eu tinha que chegar 3h da manhã, os carros começavam a passar, e eu ia para as feiras para fazer revenda desse produto que eu estava comercializando. E da minha sacola ia os meus apetrechos para poder cortar cabelo. Chegava no local, ia nas feiras, vendia, voltava, ficava na casa dos amigos e ali sempre arrumava alguma coisa para fazer, né? Não foi uma trajetória tão fácil, uma trajetória meio complicada, para mim, né? Nessa idade eu era muito jovem e tinha que fazer umas coisas meio que pessoas adultas não faziam, não tinha tanta coragem de fazer, porque era chuva, sol, como se diz, andando pelo mundo praticamente, indo para as feiras para poder vender. E a hora que eu saía à noite, né, seja lá chovendo, ou como tivesse noite de lua, escuro, eu ia. Encontrava muita gente que vinha nos caminhos tirar leite de gado, tal, os fazendeiros por ali, encontrava, sempre eu passava, tal, falava e ia embora. Então eu era um moleque muito novo, né, para começar fazendo assim. Foi muito legal para mim, eu aprendi muitas coisas enquanto isso, gente. Tem muito mais coisa, pessoal. Eu vou estar gravando outros vídeos. Você se inscreve aí embaixo no meu canal para poder estar participando dos outros vídeos que eu vou gravar, falar mais um pouco da minha trajetória, do que eu passei e aonde eu cheguei, né? Porque aí veio até a minha vinda aqui para São Paulo, aqui para Araraquara, tá? Então, vocês ficam atentos porque vai vir outros vídeos que eu vou passar para vocês, tá? Meu nome é Vando Cabeleireiro, para quem não me conhece, e deixa aí os comentários de vocês, pergunte mais alguma coisa, que eu vou estar passando coisa muito legal, tá? Obrigado e um bom dia.